Então, turma, falaremos agora sobre as propriedades coligativas. O que são as propriedades coligativas? São as propriedades de um solvente que se modificam na presença de um soluto não volátil. Como assim, Pro? Eu tenho um solvente e esse solvente ele tem propriedades, tá? Específicas dele. Porém, essas propriedades elas podem ser alteradas quando a esse solvente são adicionados solutos que não são voláteis, ou seja, que não evaporam com facilidade, certo? Então, essas propriedades que se modificam são chamadas de propriedades coligativas. E do que é que depende essa propriedade? Do que é que depende essa mudança de propriedade? Depende apenas, do número de partículas do soluto, certo? Então, quanto mais concentrada for a minha solução, tá? Quanto mais soluto eu colocar no meu solvente, mais atenuado vai ser, eu vou conseguir estar visualizando essa mudança de propriedade, tá? Essa mudança na propriedade do meu solvente, certo? E quem pode ser o meu soluto? O meu soluto pode ser molecular ou iônico. Pode ser uma substância molecular, como por exemplo o açúcar, ou pode ser uma substância iônica, como por exemplo o sal, certo? Vamos para o próximo slide. Antes de entrarmos, né, nas propriedades, nas mudanças de propriedades, vamos entender o que é a pressão de vapor. A pressão de vapor é a pressão que o vapor exerce sobre um líquido. Como assim, Pro? Quando temos um líquido num sistema fechado, o que acontece? As moléculas do líquido, tá? Elas, da superfície do líquido, elas começam a evaporar. Porém, como o recipiente está fechado, o que vai acontecer? Esse vapor, ele vai ficar saturado, tá? Aqui em cima eu vou ter uma saturação de moléculas de vapor. E essa quantidade de moléculas aqui em cima vai provocar uma pressão nesse líquido aqui embaixo. Então, à medida que eu vou aumentando a quantidade de moléculas, certo? No estado de vapor, eu vou ter um aumento dessa pressão na superfície desse líquido, que vai fazer com que as moléculas no estado líquido evaporem, porém o líquido também ele vai estar provocando uma pressão no vapor. E aí esse vapor também vai estar passando para o estado líquido. No momento da pressão máxima de vapor, o equilíbrio de transformação do líquido em vapor, ele é o mesmo, ou seja, a mesma quantidade de moléculas do estado líquido que passa para o estado de vapor é igual à quantidade de moléculas do estado de vapor que passa para o estado líquido, tá? Então, isso é o que é a pressão de vapor, é a pressão que o vapor exerce no líquido. Do que depende essa pressão de vapor? Depende da natureza das substâncias. Então, se eu tiver uma substância mais volátil, significa que eu vou ter uma maior pressão de vapor, certo? Porque as moléculas aqui, da superfície, elas vão evaporar com facilidade e aí esse vapor vai se tornando mais concentrado, né? E vai provocando uma pressão na superfície, tá? Maior. E do que depende mais, da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de evaporação e aí mais concentrada eu vou ter aqui em cima, né? Em número de moléculas e aí eu vou ter uma pressão maior na superfície do meu líquido, certo? Na próxima tela, o que eu vou ter? A tonoscopia. A tonoscopia é a primeira propriedade coligativa, tá? Que a gente vai estar trabalhando aqui. O que é a tonoscopia? É a diminuição da pressão máxima de vapor. Quando é que isso acontece? Quando eu adiciono um solútil não volátil, lembra lá do conceito de propriedades coligativas, ou de propriedades coligativas? Quando eu adiciono um solútil não volátil, perdão, gente, mudei aqui o slide, deixa eu um soluto não volátil, esse soluto ele vai estar provocando a alteração da minha pressão máxima de vapor. Vamos pensar aqui.
anteriormente eu tinha aqui, ó, a água no estado líquido passando para o estado de vapor, tá? E aí numa pressão que é da água, tá? A pressão de vapor é específica aqui da água. Então, o que acontece? Nesse instante em que eu acrescento o meu solútil não volátil, nesse caso aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas é o açúcar. Esse açúcar, ele vai interagir, tá? Aqui, ó, com as moléculas de água e dificultando a evaporação desse solvente, certo? E aí eu vou ter, então, ó, uma diminuição no número de moléculas que evaporam e, consequentemente, uma diminuição da pressão máxima de vapor, porque eu vou ter menos moléculas aqui em cima provocando essa pressão, certo? Então, eu vou ter uma diminuição da pressão de vapor quando eu adiciono esse solútil que é não volátil, certo? Na próxima tela, o que é que eu tenho? A ebulioscopia. Daí, as duas próximas, essa e mais a outra, né? Elas são consequências da tonoscopia, certo, gente? O que é que acontece? Se eu abaixo a pressão de vapor, então o que é que eu vou ter? Uma elevação da temperatura de ebulição. Como assim, Pro? Veja, eu não baixei a pressão de vapor adicionando solútil não volátil na tonoscopia. Então, o que foi que aconteceu? Menos moléculas passaram para o estado de vapor. Logo, eu vou ter um aumento da temperatura para que o meu solvente ele evapore por completo, certo? Então, eu vou precisar de mais energia, vou precisar de mais calor para poder o meu solvente ele evaporar com facilidade, certo? Porque ao acrescentar o solútil não volátil, ele passa a interagir, né, interagir com o meu solvente, dificultando que essas moléculas passem para o estado de vapor, tá? E aí, por isso que esse solútil, por isso que esse solútil, ele interfere na temperatura de ebulição, porque ele interage com as moléculas impedindo que elas evaporem. E aí eu vou precisar de mais energia e, consequentemente, aumenta o ponto de ebulição, certo? Na próxima, eu tenho aqui a crioscopia, tá? Então, o que a crioscopia é? O abaixamento da temperatura de congelamento. Veja, se eu aumento a temperatura de ebulição, então também vai haver um abaixamento da temperatura de congelamento. Por quê? Porque quando eu adiciono esse soluto aqui, gente, perdão, viu? Esse soluto aqui, que é não volátil, é por causa do volátil. Aí eu tô atrapalhando a palavra soluto. Ele vai estar interagindo, tá? Com as partículas, fazendo com que elas ganhem menos energia, né? Isso, e aí ganhando menos energia, eu vou estar vendo que um abaixamento na temperatura de congelamento, certo? Então, eu vou precisar perder muito mais calor para poder congelar, ok? Então, antes eu perderia menos calor e congelaria mais rápido. Quando eu acrescento o soluto não volátil, então eu vou passar a ter uma temperatura de congelamento menor. Aí eu coloquei aqui o exemplo do sal, que muita gente já sabe, mas não entende. Talvez não soubesse que tinha a ver com a propriedade coligativa aqui do solvente, tá? Então, por que as pessoas colocam sal no gelo? Para diminuir a temperatura de congelamento. Eu vou ter um gelo, veja, se eu diminuo a temperatura de congelamento, eu vou ter um gelo mais gelo, vou ter gelo por mais tempo, porque ele também vai demorar a passar do estado líquido do estado sólido para o estado líquido, certo? Então é isso. Quando eu adiciono o sal no gelo, esse sal ele vai estar retirando, certo? O calor do gelo, o gelo vai perder, né, calor para o sal, e aí ele vai atingir uma temperatura mais baixa, então vai abaixar a temperatura de congelamento desse solvente aí, ok?
na próxima nós vamos ter a que eu mais gosto, a propriedade que eu mais gosto, que é a osmose, certo? O que a osmose é? É a passagem do solvente através de uma membrana semipermeável do meio menos concentrado para o mais concentrado. Como assim? Explica isso direito. Se eu tiver uma membrana semipermeável e colocar separando uma solução mais concentrada de água para uma menos concentrada, o que vai acontecer? Aqui é a minha membrana, olha a fotozinha, aqui eu tenho água salgada, mais concentrada em sal, e uma água doce, que é menos concentrada em sal. Qual é o fluxo, então, através dessa membrana? O solvente, ele vai sair do meio menos concentrado, vai passar através da membrana para o meio mais concentrado, a fim de estabilizar, ou seja, de equilibrar as concentrações. Então, a tendência é ele dissolver essa solução daqui, ó, para que ela fique mais fraca, né, e se equilibre em relação a essa. Então, o solvente, ou seja, a água, vai sair desse lado e vai passar para este lado, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, certo? E a pressão osmótica, o que é? É a pressão exercida sobre a solução com a finalidade de impedir a osmose, certo? Como assim? Veja, olha aqui. Eu tenho o meu recipiente aqui, nesse meu tubo aqui, uma solução menos concentrada e outra solução mais concentrada, tá? Em uma determinada substância, de um determinado soluto aqui. Então, o que vai acontecer? A tendência é a água sair desse meio menos concentrado e passar para esse outro meio aqui, o mais concentrado. E aí onde entra a pressão osmótica. É a pressão que eu devo fazer, tá? Que se deve fazer para impedir esse fluxo de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado, certo? Então, é a pressão que se deve fazer no meio mais concentrado para impedir que ocorra essa migração aí de solvente. E aí, se eu tenho uma aplicação de pressão superior à pressão osmótica, o que vai acontecer? Vai acontecer a osmose reversa, tá? Então, o solvente ele vai sair do meio mais concentrado e passará para o meio menos concentrado, ok? Então, isso é a osmose reversa. É quando eu faço o inverso. Quando eu faço o inverso, não. Quando o solvente ele faz o caminho inverso devido à aplicação de uma pressão maior, tá? De uma pressão maior no meio mais concentrado, para que o líquido ele saia do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Onde é que eu vejo essa questão aí de pressão de osmose reversa? Na dessalinização da água do mar, porque o que acontece? A água do mar é uma solução concentrada. Se eu colocar uma membrana semipermeável, tá? Dividindo um meio concentrado em água do mar e um meio menos concentrado em água do mar, então aqui eu vou fazer aqui meu recipiente, aqui está o meio mais concentrado em água do mar, aqui é o meio menos concentrado em água do mar. O que vai acontecer? Naturalmente, a água ela vai sair desse meio que é menos concentrado em água do mar, tá? Vamos supor que seja água doce. Vai sair daqui e vai fluir para cá, vai fluir para a água do mar, para o meio mais concentrado. Porém, para dessalinizar, ou seja, retirar o sal da água do mar, eu preciso tirar o solvente do sal, não é isso? Eu preciso tirar a água do sal, porque eu quero só o sal e eu quero só água pura, né? Vamos supor que eu precise... no futuro, acabe a água potável do nosso planeta e só tem água do mar. Então, eu vou precisar fazer essa pressão osmótica reversa aí, para tirar a água da água do mar, certo? A água pura da água do mar. Mas, assim, essas questões, esse procedimento é muito caro e não é viável para muitas nações. Então, elas não são postas em prática com a finalidade de abastecer a população como um todo, tá? A gente vai estar trabalhando uma atividade referente a isso aí.
Então, seria o quê? A pressão reversa é a pressão exercida no meio mais concentrado, superior à pressão máxima de vapor, porque se eu aplico a pressão máxima de vapor, veja, eu não vou estar provocando o caminho reverso, tá? Eu não provoco o caminho reverso. Eu vou apenas impedir que o líquido saia, que o solvente saia do meio menos concentrado e vá para o mais concentrado. Então, eu preciso aplicar uma pressão maior, certo? Do que a pressão máxima de vapor. Desculpa. Do que a pressão da osmose, certo? Daí, se eu aplico uma pressão máxima, aí sim vai ocorrer o contrário. Então, é isso, gente. Esse foi o nosso conteúdo. E nas próximas aulas nós continuaremos falando ainda de osmose.